Então, bem-vindos todos. Hoje, nosso último encontro de, vamos dizer assim, de formação, de conteúdo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Conselho de Classe Final. Acho um encontro bem bacana, bem interessante para a gente conversar. E já no nosso próximo, na nossa próxima semana, vai ser o nosso último encontro do ano, o último encontro desse vai ser o nosso último encontro desse formadores com as apresentações. Tá? Então, no próximo, a gente já vai fazer, vai ter uma avaliação sobre o curso e depois vocês vão ter apresentações. Durante essa semana, eu já vou passar para vocês lá no nosso grupo, para a gente colocar a ordem das apresentações para cada um lá escolher se quer ser o primeiro, o último, quer ficar no meio para apresentar, para não dar. Para ir se organizando. Ok? Então, gente, o nosso R7, Encontro 7, Conselho de Classe Final, dados que definem e orientam. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a coleta de dados, o que a gente pode fazer para a gente melhorar esse nosso Conselho de Classe Final. A gente sabe que esse ano a gente tem aí um pensamento, um cuidado um pouco maior com o fluxo, dado que o fluxo impacta aí no nosso resultado do SAEB, e ninguém quer baixar, todo mundo quer aumentar, né? A gente trabalhou muito para isso, então é muito importante a gente também cuidar desses dados aí para o fluxo da nossa escola no final do ano, e o conselho final impacta muito nisso. Então, os objetivos nossos de hoje é justamente isso, refletir sobre o conselho de classe, o pré-conselho, né? Retomar os dados coletados, que eu sei que vocês já devem estar aí com as tabelinhas de fluxo pronto para saber quem é o aluno que está com perigo, quantas disciplinas ele está perigando, o que dá para fazer. E trocar ideias, né, entre nós, que a gente possa contribuir uns com os outros para planejar esse conselho de classe final. Que muitas vezes a gente faz de uma forma, mas a gente sabe que a forma que a gente está fazendo não está dando resultado. Para quem está esse ano como o primeiro conselho de classe final, como diretor, como diretora, também é bem importante a gente trocar essas ideias. E quem tem experiência, de repente, né, alguma possibilidade de mudança, é sempre bem-vinda. Então, o nosso calendário aí para a gente relembrar, a gente está no dia 26 hoje, e o nosso conselho de classe final, ele vai ficar aí, último dia com os alunos 19, nós vamos ter aí, ó, o conselho de classe nesses dias aí. Cada escola, claro, tem o seu conselho, e a gente tem, além disso, o 22 e 23, aí se tiver que fazer alguma coisa além, né? Se tiver que rever alguma coisa. Já entramos no Se Liga, agora no dia 24, e acredito que vocês já prepararam, já fizeram, até porque era uma das nossas temáticas, né? Organizar o Se Liga e as ações que nós faríamos, quais eram os nossos pontos de atenção, ou quais são, para a gente organizar. Então, gente, nós estamos aí se não me falha a memória, 17 dias letivos para acabar o ano. Então, a gente está aí, a gente tem mesmo o conselho de classe para a gente se preparar. E aí, para início de conversa agora. Então, a gente tem uns minutinhos aí para a gente pensar um pouco. Então, o nosso primeiro ponto é o nosso pré-conselho de classe. Vocês já estão fazendo? Já começaram a pensar? Eu vi que a Maria está balançando a cabeça. Sim. Então, como que está isso? Segunda etapa, se liga, já estamos no Se Liga. A gente começou segunda-feira e a gente vai no Se Liga até o final do nosso ano letivo. E o conselho de classe final é nossa terceira etapa. Então, a gente tem tudo isso. E depois, claro, o resultado final, o fluxo, o que vamos fazer? Então, se pensarmos que o conselho de classe, se pensarmos que pré-conselho, se liga, conselho de classe são as etapas que nos aproximam de um único alvo, né? Que é isso que o desenho antes estava tentando mostrar para a gente.
qual seria esse alvo e o que ele exige de nós enquanto liderança escolar. Pensem o que essa trajetória aí, esse alvo que a gente tem, exige da gente enquanto gestores. E aqui a gente tem um pensamento, né, para a gente contextualizar, do Sacristã Fernandes. Se alguém quiser, por gentileza, ler para os colegas, para a gente conversar um pouquinho. Alguém quer fazer a leitura? Não precisa brigar para ler, tá? Sexto ano, vocês podem. Posso ler, prof. Faz o favor, conselho Carla. de classe é um espaço colegiado previsto pela legislação educacional brasileira, LDB, número 9394/96, artigo 12 e 13, que garante a participação da equipe pedagógica e docente na análise da trajetória dos estudantes. Mais do que um espaço de registro burocrático, ele deve constituir-se como momento formativo e reflexivo, orientado por dados capazes de subsidiar a tomada de decisão coletiva. Sacristã 2000. Então, gente, o que o Sacristã está querendo dizer aí para a gente? Que nós não podemos pensar no conselho de classe apenas como uma exigência. A gente faz o conselho porque é preciso. Não. Ele tem que sim ser um momento onde a gente vai refletir sobre o que a gente fez com o nosso aluno, até porque quem fica ou quem vai ser nosso, a não ser os alunos que são concluintes, né? A não ser os alunos que saem do terceiro ano, que vão para as universidades, ou os que saem do nono ano, que de repente não ficam conosco. Mas os outros continuarão sendo nossos alunos, ou na série que eles atingiram, ou na série que de repente eles ficaram. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Como que está esse aluno? E que essas decisões que devem ser coletivas, no que elas se baseiam? Tem que ser sempre em dados realmente concretos. A gente precisa, e a gente tem o RCO para isso, a gente tem o BI para a gente poder acompanhar. Certamente vocês receberam aí das equipes de tutoria, dos tutores de vocês, uma tabela de fluxo já toda organizada aí do que tem que ser feito, de quais são os alunos ponto de atenção. Então, tudo isso a gente tem que fazer uma parada com a nossa equipe pedagógica, direção auxiliar, para nós que temos as PCAs, e fazer uma análise, para a gente ir mais suave para o conselho final, que às vezes o conselho final se torna bem pesado. Então, para a gente ter chegar já mais preparado, chegar realmente com os dados, vamos dizer assim, na ponta da língua. Fácil não é, mas é necessário, né? É uma coisa assim que a gente precisa pensar e fazer. Então, para a gente aprofundar um pouquinho, o ano letivo se aproxima do fim, como eu comentei com vocês, são 17 dias letivos aí, mas isso não significa apenas encerrar um ciclo para iniciar outro em 2026. As ações realizadas agora já projetam efeitos diretos no próximo ano, e você, gestores, estão no centro desse movimento. Então, como envolver a equipe escolar de forma colaborativa no conselho de classe final? Quem quer responder isso? O que vocês acham? Como que vocês fazem isso, vocês enquanto gestores? Como que vocês conseguem fazer esse envolvimento aí? Trazer a equipe de vocês de forma colaborativa para ajudar no conselho de classe? Ou vocês fazem tudo sozinho? Não, né, professora? A gente precisa da equipe para a gente se organizar, né? E não a equipe, quando eu falo a equipe, é um todo, né? Nós, enquanto gestores, os pedagogos, os PCAs, todos eles estão envolvidos para realizar esse trabalho. Então, não é um trabalho solitário. Aí, com esse envolvimento da equipe, a gente envolve também daí os professores, né? Então, é um trabalho coletivo que requer bastante atenção, que requer também parceria,
para que tenha sucesso, né? É isso aí, Solange, muito bem falado. A gente precisa realmente envolver os professores, toda a equipe para isso, né? Quem tinha levantado a mão, eu vi a Luciana. Luciana, pode falar, se você quiser responder aí a segunda perguntinha também, ó. Os Então, professores compreendem a intencionalidade do conselho de classe final? professora, falando assim da trajetória de 29 anos de escola, né, lembrando dos primeiros conselhos de classe, eu acho que as demais colegas que têm experiência também, né, a gente tinha aquele costume de, João, ficou comigo, o Pedro, comigo. Hoje a gente já tirou esse conceito. Os professores já têm aquele comprometimento, eles já compreendem que no conselho de classe a gente não vai estar lá para avaliando se ele está mal comigo, mal contigo, não. O que ele deixou de aprender? E eu queria repassar é que a gente fez agora na escola, na segunda, tem as reuniões de fluxo, né? E quem toma a frente, assim, coordena o trabalho para nós é a nossa equipe pedagógica. Então, a gente fez uma reunião de fluxo com os professores, deixando bem claro para eles que a gente estava iniciando o Se Liga, né, nessa semana, mas se eu tenho algum aluno que está comigo com dificuldade, e ele é um aluno avaliado, por exemplo, o que eu fiz para esse aluno já, né? Eu fiz adaptação curricular, eu trabalhei os conteúdos de forma diferenciada, o que eu fiz para esse aluno, para então eu deixar ele com nota baixa comigo, o que ele não aprendeu. O professor, no dia do conselho de classe, entender que ali eu não vou estar avaliando, medindo o aluno, né, ou vendo se ficou comigo, com meu colega, ou com quem. Não, se ele realmente não aprendeu, mas o que eu fiz para que ele, né, tentasse adquirir conhecimento. Então, eu vejo que hoje os professores já compreendem a verdadeira intenção do conselho de classe, não é mais aquele cantar-pedra, como era antigamente, né, com quem ficou, quem não ficou, e sim o que realmente o aluno aprendeu, né? Então, eu já vejo que hoje a gente já tem um conselho, assim, que não é mais, que a gente tinha no início o receio, enquanto pedagogo, participar do conselho de classe, porque a ata era enorme, né? E assim, tinha professores que só passa se for por conselho de classe, senão comigo não passa, eu não vou passar esse aluno, mas esse aluno tinha dificuldade, ou ele era indisciplina, se ele era indisciplina, né, e ele aprendeu o conteúdo, o que você fez para ele ter aprendizagem na sala? Então, assim, hoje já a visão, graças a Deus, já tem uma outra forma, né? É bem isso mesmo que você comentou, Luciana. Me vi nas tuas palavras. Exatamente. No início da nossa trajetória, aí, né, que a gente não tinha muito entendimento, era realmente assim. Fulano passou, ficou comigo, né? E daí se decidir, vamos fazer o quê? Passa por conselho, não passa? Eu não vou. E depois, quando a gente começou a fazer atas mais elaboradas, que o professor tinha que justificar um motivo pelo qual aquele aluno não ficou, ou ficou com ele, e qual seria o trabalho no ano seguinte, muitos começaram a mudar um pouquinho, né? Muitos começaram a não querer deixar aluno com nota baixa, arrumar a nota e tal, porque tinham que fazer uma justificativa. Então, a gente tem essas situações também. Mas também, como você falou, a gente já evoluiu bastante nisso. Professora, porque há tempos atrás o professor que mais reprovava era o melhor professor da escola, né? Então, tinha alguns que faziam questão de ser o que mais reprovava para ser o mais importante da escola. Que todo mundo temia, né? Isso, eu ia dizer o professor que todos tinham medo. Inclusive as equipes e direção tinham que ter um cuidado para conversar com os professores. Ô Solange, deixa eu complementar a fala sua agora, porque essa eu vou ter que falar, né? Além de ter mudado essa visão, eu lembro que no início os professores mais temidos eram português e matemática. Sim, verdade, português e matemática. Todo mundo tinha matemática. O mais querido era educação física. Que e é até hoje, né? Então, mas assim, na minha escola, não sei se é só na minha, mas o professor mais querido, e que inclusive foi o mais votado para ser o professor diamante lá, foi português. Educação física perdeu feio. O mais votado foi português. Educação física perdeu feio na minha escola. Interessante isso, né? Realmente, as coisas mudam. Mas é bem interessante mesmo.
E é isso, eu acho que a gente evoluiu bastante, é o que vocês estão colocando aqui, não é fácil, né, a gente sabe, a gente ainda tem, assim, professores jovens chegando com outro conceito, com outra visão ainda de escola, professores antigos, vamos dizer assim, né, que estão há bastante tempo, e também eles têm ainda algum resquício de eu não, como a Luciana falou antes, não, comigo só vai passar por conselho, não vou mexer em nota, não vou fazer nada. E uma outra coisa que nós evoluímos também, que a Luciana também pontuou aí, é a questão dos alunos com dificuldades avaliados, por exemplo. Que teve um período aí que não havia essa conversa, sabe, tem nota, não tem nota, ia reprovar, né? E hoje a gente já consegue ver isso de uma maneira diferente, e nós, enquanto equipe gestora, a gente consegue explicar para o professor, mostrar para ele e fazer uma certa cobrança. O que você fez de diferente para esse aluno que tem dificuldade? Né? Qual foi o teu trabalho diferente para esse aluno? Né? Que há um tempo atrás a gente não fazia essa cobrança, ninguém fazia, era uma coisa assim que realmente a gente não estava habituado, a gente não havia aprendido a fazer dessa forma. Né? Mas estamos evoluindo. E graças a Deus, de uma forma melhor. Então, agora, a gente vai para o nosso primeiro diretor em ação, que nós vamos fazer uma atividade nas salas temáticas, tá? Então, vou explicar aqui para vocês, depois a gente vai lá para as salas temáticas. Então, a gente vai ter aí 2 grupos, o grupo A e o grupo B, o grupo 1 e o grupo 2, né? O grupo 1 é o que fica na sala principal, o grupo 2 é o que vai para outra sala. O grupo 1 vai preencher o trabalho no quadro A, que é o primeiro quadro de cima. Grupo 1, quadro A. Grupo 2 vai preencher no quadro B. Vai ser o mesmo documento que vocês vão fazer ao mesmo tempo, só que cada grupo no seu quadro diferente. E o que vocês vão fazer nesse documento? Que práticas podem fortalecer as tomadas de decisões no conselho de classe final, para que ele não seja apenas um fechamento burocrático, mas um espaço de planejamento de aprendizagens futuras? Esse é basicamente a nossa, vamos dizer assim, pergunta orientadora. Lá no quadro, o grupo A, ou melhor, o grupo 1, que vai responder no quadro A, ele vai responder o quê? Práticas que reproduzem o conselho a um fechamento burocrático. Exemplo, focar apenas nas notas, que foi o exemplo que a Luciana colocou antes aí. Pouca análise de aprendizagem, decisões apressadas, falar a respeito do comportamento do aluno, porque às vezes tem aquele que realmente é difícil na sala de aula, ele atrapalha, ele perturba, mas ele sabe muito, e às vezes é porque ele sabe muito que ele atrapalha, e muitas vezes o professor quer, vamos dizer assim, castigar ele porque ele atrapalha o professor. Então, a gente se pensa ou não se pensa nisso. O grupo 2, no quadro B, vai propor práticas que fortaleçam o caráter pedagógico e de planejamento para o conselho de classe. Por exemplo, o que vai usar como dado no pré-conselho de classe? Como que se usa isso? Qual que é o foco? Focar nas aprendizagens essenciais, nos encaminhamentos claros, tá? Então, eu vou dividi-los aqui, deixa eu só olhar o grupinho. Opa, tá bem mal dividido esse grupo, só vou ajeitar aqui. Vocês para o grupo. Aqui, ele tá perdidinho sozinho aqui. Só um pouquinho. E aí eu vou colocar para vocês aí já a atividade de vocês para vocês já irem fazer. Deixa eu só ver se ficou 6 aqui. Opa, tem que puxar mais gente para cima. 5, 1, 2, 3, 4. Isso aí. Então, agora vocês vão ser puxados para a sala temática e eu já vou colocar
o link da atividade para vocês em cada sala, que fica mais fácil. Opa, eu acho que não dividiu vocês. Ah, não dividiu. Vamos lá. Já vou pôr o linkzinho lá para vocês. Só um minutinho. Então, tá aqui o link, gente, vocês podem abrir e iniciar a atividade, vocês vão ter 30 minutinhos para fazer. Vou parar de apresentar. E vou lá para o outro grupo, para... Ai, gente, esqueci de falar. Escolham um redator para escrever para vocês, tá? E depois alguém que vai apresentar. Profe, só um pouquinho que eu vou ter que dar uma olhadinha que chegaram os alunos aqui. Essas da viagem de hoje? É. Será que vocês conseguem levar amanhã? Ela não falou. Será que se eu pedir pra ela fazer amanhã e mandar uma foto? Sim. Aí eu posso também mandar pra ela. Deixa eu ver aqui. Eu não vi ela fazer. Acho que ela deve ter. Tinha muita coisa, como sempre tem. Acho que ela deve ter esquecido dele. Então eu mando mensagem pra ela. Tá? Tá bom. A gente manda pra você e pra Letícia. Sim. Tá. Manda, tu tem o telefone dela? Sim. Tá. Obrigada. Nada. Voltei. Ai, deixei o microfone aberto aqui. Profe, Oi. eu acho que eu sou do outro grupo, mas eu voltei para esse para ver se eu conseguia o link e agora não consigo voltar para o outro. Agora não tem... Eu já te coloco lá. Tá Pessoal, vocês trabalham com o quadro A, tá? Coloquem os nomes de vocês e coloquem no quadro A. Eu levar a Patrícia de volta lá, então. A minha internet está lenta, eu não consigo abrir esse material aqui, está demorado. Eli, você é o escolhido para fazer o trabalho, Eli. Tu é bom na escrita. A gente dá os palpites e você escreve. Eu acho que ele não está curso ao mesmo participando tempo? também de outra Foi em reunião. duas aulas ao mesmo tempo, a do PDE aqui. Um ouvido aqui e outro aqui. Se eu aguento um negócio desse. Patrícia, olha lá se está abrindo para você ir para a sala 2, por favor. Não? Não, profe. Não. A Patrícia é nossa agora, Então professora. fica aí, não tem problema. Fica aí. Já que o Eli está com a aula do PDE, gente. Não tem problema não. Fica aí, então. Então tá bom. A aula do PDE não vai demorar muito. Eu acho que eu consigo, daqui a um pouquinho, estar com vocês 100%. Mas eu tenho que estar aqui, que faz 2 semanas que eu não tenho essa aula.
Será que alguém conseguiu abrir o documento? Eu não consegui, gente. Está lá no chat? Onde que está esse documento? Ah, agora achei. Eu não consegui abrir também. Gente, conseguiram abrir o documento agora? Eu coloquei de novo no chat. Eu consegui abrir, eu vi que alguém já está digitando lá, só não sei quem que é. Vocês são o grupo A, tá? Vocês vão digitar no A. E o outro grupo é no B. Então, vocês vão trabalhar os dois no mesmo documento. De repente, seja por isso que alguém está digitando já. Eu comecei a digitar ali. A Carla, né, Carla? É. Tava lento para abrir ali, foi indo, de repente. Quem mais é do grupo? Ilimarine, Iraci Tomalac Pavan, Luciana. Patrícia. Tá, agora vocês falam e eu obedeço. Acho que faltou eu lá, Carla. Qual? Fala o nome, prof. Patrícia. Patrícia Muchinski. É o sobrenome Patrícia. Muchinski. M-U. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Kuchinski. Muchinski. Buchins. Ai, deixa eu ver de novo. Push. Me soletra, prof. M-U. Aham. C-H. Aham. I-N. S-K-I. Uhum. Ai. Ali é para colocar os exemplos negativos, né? Acho que a professora Luciana já falou, né? A questão de focar somente em notas. Eu acredito que daria para elencar ali, no nosso trabalho, a questão de situações negativas ali. O professor, muitas vezes, ir para o conselho de classe despreparado, como tem aquele que deixa o RCO para a última hora, que deixa nota lápis para mudar no conselho, né? Esses casos que a gente tinha bastante, né? Pensar na sua disciplina só e não no coletivo do aluno. Também seria uma para evitar, né? Porque, você está mal comigo, pode até aprovar contigo, mas eu só aprovo sobre o conselho. Porque eu não aprovo. Tem aqueles, sabe, que são bem, então evitar esse tipo de situação também. Verificar, ter a abertura e entrosamento com a equipe pedagógica também, né? Porque eu sei que as equipes pedagógicas fazem o trabalho de estar acompanhando e conversando com os professores, tanto no pré-conselho quanto no acompanhamento de sala de aula, de hora de atividade, né? Então, já esses casos que têm mais dificuldades, que na tua disciplina você não conseguiu ainda superar, levar para evitar, discutir isso na hora do conselho, né? Para ter clareza nesses casos. O que mais que eu notei aqui?
O que a gente tinha muito, que eu acho que a gente também tem que ter cuidado, é não levar para o conselho somente as punições, né? Tipo, o aluno não tem nota comigo, eu vou deixar ele como punição para ele. Não, o que eu fiz para tentar resolver, né? Então, tentar não levar para o conselho de classe como sendo um momento de punição para o aluno. Eu acho que uma coisa assim bem interessante que a gente precisa, que muitas vezes o professor ele não se inclui no resultado, no processo, porque é aquilo que nós já falamos, quanto mais reprova, melhor é o professor, e ao contrário, né, quando a gente vai pensar em rendimento, quanto mais reprovação, né, eu preciso fazer uma autoavaliação, então aquele professor que não se coloca, não se inclui no resultado, isso é um ponto negativo. Outra questão também, né, até a prof. Elisângela comentou, a questão de, na hora do conselho, ao invés de focar em aprendizagem, ficam focando só em comportamento, né? Tipo, é uma coisa assim que, às vezes você tem que até meio que parar o conselho, vamos voltar um pouquinho, porque senão, né? Bem isso. Aí querem listar tudo que o aluno faz na sala de aula e não olha o rendimento, o potencial que o aluno tem. E além disso, Patrícia, eu não sei nas escolas de vocês, mas a gente observa que muito dos problemas dos professores que trazem, porque ele tem nota boa comigo, mas a disciplina dele ele é um péssimo aluno. Muitas vezes é a didática do professor em sala de aula, porque o aluno faz rápido, ele compreende rápido e sobra tempo ocioso, né? Então, assim, às vezes é a gestão do tempo e a metodologia utilizada em sala de aula também, né? E eles focam tanto, tipo, no conselho de classe, parece que é o momento, né, eles não focam na aprendizagem em si, parece que é o momento deles desabafarem sobre o comportamento dos alunos, né? Então, é uma coisa, assim, que tem que ser evitada, né? Mas do que era, já melhorou muito, né, gente? Nossa, tipo... Já. De uns tempos para cá, nossa, já melhorou bastante, porque antes, nossa, e aqueles conselhos de classe assim, infinito, né? Que ia quase um dia todo dos professores falando a mesma coisa sempre, né? E brigavam, iam para casa e ficavam de mal, sabia? Bem isso. E ficavam. Porque um aprovava e aí o professor estava torcendo para punir aquele aluno, daí quando acabava o outro, quando ia ali para a votação, a prova, o aluno era aprovado por conselho, o professor ia para casa com raiva do outro. E isso quando não se combinavam antes, né? Você tem isso, mas ainda tem, sabia? Viu, mas nas escolas de vocês ali, na minha, chegou a acontecer de uma das regras a gente permitir que durante o conselho ali na sala só permaneçam os professores da turma, porque tinha aquele que era da outra, vai ficar aqui dentro aguardando a minha turma começar e dar um pitaco na turma do outro que nem era professor ainda, né? Nós fazemos assim, ó, agora é o sexto A, quem tem o sexto A fica, quem não tem, por favor. Nós também. Ou senão começavam a contar a vida inteira do aluno, né? Tipo, que ele é neto de fulano, é por isso que é assim. Nossa vida, gente. Nós temos uma professora que, meu Deus do céu, não sei como é que sabe tanto. Casos para o fechamento da lei. Nós vamos falando e a Carla vai resumindo aí, né, Carla? Vocês Ainda bem que vão, ela qualquer entende, coisa, então. vão acrescentando, pedindo para que eu tire. Quando fala ali em pensar na sua disciplina, sabe que até hoje ainda o professor não entendeu que, por exemplo, até nós, né, nós temos uma facilidade imensa em uma disciplina e temos uma dificuldade imensa em outras, né? Por exemplo,
tem professor que ele quer que o aluno tenha o mesmo potencial e o mesmo nível de conhecimento e de habilidade em todas as disciplinas. Ele não consegue entender que o aluno, ele consegue, por exemplo, de repente na matemática ele se destaca, mas em português ele tem uma dificuldade imensa de registrar alguma coisa, colocar no papel, sair um texto. Então, eles têm essa dificuldade. E eu acho também que dá para acrescentar ali junto, não pensar em punições e comparativos. Porque tem aquele professor que diz, mas se passaram o Eli, então agora quero passar a Patrícia. Mas se passaram a Patrícia, que você não sabia isso, então eu quero passar. Evitar, acho que também as comparações, né? E sim olhar o que o aluno aprendeu na realidade. Eu sempre falo para os meus professores assim, por exemplo, tem aquele aluno, sabe, que ele o 10 dele é o 6, é o 10 dele. E eu sempre digo para eles, olha o potencial, né, o que ele conseguiu até o momento com a ajuda de vocês e o que ele está conseguindo sozinho. Então, olhem isso, que tem um aluno que vai ser 10 e tem alunos que o 10 dele é o 6. E é isso que precisa ser levado em consideração. Eu acho que respondemos ali, né, gente? Gente, deixa eu só compartilhar uma prática que uma pedagoga usou sobre essa questão que a Iraci comentou, que muitas vezes a gente não entende que o aluno tem dificuldade, né? Para a gente é tão simples. E uma pedagoga, numa reunião pedagógica que nós tivemos, ela fez uma montagem com dobradura. E aí ela deu para os professores fazerem a dobradura. Gente, os professores não conseguiam fazer aquela dobradura, sabe? E no final, era uma dinâmica. E daí no final ela colocou, veja, gente, né? Nós também, quando a gente está dando aula, a gente pensa que os alunos têm que ter a mesma facilidade que a gente tem. Nossa, foi uma coisa, faz tempo que ela fez isso e foi uma coisa que me chamou tanto a atenção, porque para a gente parece tão fácil, mas daí quando a gente está, né? E dela fez essa dinâmica, eu achei que foi fantástico. E agora a Iraci falando, eu lembrei disso, digo, deixa eu compartilhar. Isso é importante. Nós isso é estamos falando, importante, né? É importante isso porque aí o professor faz a sua autoavaliação. Ele consegue colocar, por exemplo, o professor chega, hoje, por exemplo, o professor chegou para mim e disse assim, por causa do Se Liga, né? Eu não vou dar uma aguinha com açúcar no Se Liga. O que eu vou fazer? Vai copiar, do primeiro trimestre, vai copiar tantas páginas, resumir, copiar para mim. Eu deixei ela falar, depois quando ela terminou de falar, daí eu disse, tá, aí por essa cópia você vai avaliar a nota, vai lançar a nota no Se Liga. Só tem esse jeito de fazer. Mas qual é a finalidade verdadeira do Se Liga? O aluno retomar de forma diferente. Mas e daí como que você vai entender que ele compreendeu esse conteúdo? Não conseguiu me responder. Eu falei, então, beleza, você pode até fazer isso. Eu concordo com você, a metodologia é tua. Mas eu preciso que no conselho final você me diga o que o aluno entendeu dessas cópias aí. A pessoa pensou, ela disse assim, então, beleza, então eu vou fazer o seguinte, então, se você conseguir tirar ele para mim na hora que eu tenho a hora de atividade, você traz aqui na coordenação e eu vou sentar com ele e ele vai relatar para mim o que ele entendeu. Eu falei, beleza, então, ótimo, por aí. Aí agora nós começamos a nos entender. Então, é difícil, sabe? Colegas, Quando eu penso... estão acompanhando ali o que eu digitei? O que vocês acham que tem que acrescentar, tirar?
Eu acho que está bem completinho, não vejo nada ali para tirar, Carla. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa aí que eu não, de repente, deixei passado, porque vocês foram discutindo. Eu também acho que está ótimo. Gostei da discussão de vocês. Eu voltando agora 100%, gente. Deixa eu só passar uma situação. A Patrícia falou da dinâmica. Não sei se vocês conhecem aquela dinâmica que dá para fazer com os professores. Faz dupla de professores no início do ano, ou em momentos de reunião pedagógica, para mostrar essa compreensão, Patrícia, que os alunos entendem de maneira diferente, né? Colocar uma pessoa com o papel na mão, dupla, eu e a Luciana. Ela está sentada na cadeira, com o papel na mão, eu de costas para ela, né? E eu começo a falar o que eu quero. Eu penso em um objeto, eu penso em uma imagem, eu vou falar para ela desenhar essa imagem, mas eu não posso falar o que é a imagem. Eu posso falar assim, olha, faça um traço, né, de aproximadamente 10 centímetros, a pessoa vai entender noção de espaço de cada um, né? 10 centímetros na horizontal. Agora, da ponta da direita, da ponta esquerda, vai para cima, mais outro traço, ou faz um círculo em tal lugar, e vai desenhando alguma coisa, só a pessoa que está de costas não está vendo que a pessoa está desenhando, né? As coordenações são só verbais, e é interessante, assim, você tem 10 duplas na sala de aula, cada absurdo que acontece com a imagem que a pessoa quer passar falando e não consegue expressar para o outro. E tem pessoas que conseguem com mais facilidade. É uma maneira bem bacana de mostrar assim, as pessoas aprendem, compreendem de maneira diferente. Eu estou falando, faz um traço, ó, no meio da folha. Que meio da folha, né? A folha é um retângulo, para que lado é o meio, né? Então, tudo isso são entendimento, compreensões diferentes, que dá para trabalhar bastante coisa com relação a essa compreensão de como o outro aprende, sabe? Estava agora na aula do PDE, o Carla terminou lá, é que eu estou agora já passando para outra coisa. Terminou o que tinha escrito? Carla? Terminou a escrita lá? Do trabalho terminou? Sim, terminou a terminei, escrita? acho que sim. Ixi, a prof já voltou. Peraí, já abriu a porta, meu filho. Parei, bro. Gente, vocês têm 7 minutinhos ainda. Se vocês não concluíram, podem, tá de boa. Assustei o Eli, mas vocês têm ainda tempo. Então, Eli, são interessantes essas dinâmicas, né? Eu não conhecia essa que você acabou de falar. Acho bem legal essas, assim, né? Uma forma de a gente entender que o aluno tem essas dificuldades. E a gente, assim, em sala de aula, a gente muitas vezes não entende isso, né? A gente quer que ele... Tá tão nítido para a gente, né? Tão claro, porque eu estou trabalhando aquilo direto, para mim está claro. Para os alunos não estarem assim, meu Deus, como não entrou na cabeça? Porque não está prestando atenção? Porque a gente em casa fala as coisas para os filhos e eles não entendem. Minha esposa fala que vive falando as coisas para mim, eu não entendo o que ela está querendo dizer. Então, assim, é um para o outro, não é só com os alunos, né? Somos nós seres humanos, alguns mais, outros menos. Ela fala que eu sou mais em casa com isso. Mas, tá tudo bem, eu tenho que concordar com ela, vou abrir com ela. Não adianta, vou perder sempre. Melhor concordar, né, Eli? Ela sempre ganha. E eu tô tudo certo. Hoje nós fomos mais rapidinho nessa tarefa, né, gente? Nunca dá tempo de terminar e hoje sobrou o tempo, que bom. Bom que dá para vocês conversarem outras coisas daí, né? Interessante, fazer trocas aí. Eu falo que sempre é importante a troca. Quando vai em reuniões de diretores, reuniões de professores, ficar focado só no que vem da sede, só no que vem da sede, tem uma certa riqueza. Se você der um espaço agora para deixar à vontade, para fofocas, né? Surge tantas coisas, eu falo, eu sou da educação física também,
e a gente fazia, quando tinha as oficinas, o DEB itinerante, na época de Requião e tal, tinha DEB itinerante, e tinha os momentos das trocas, né, de cada um contar a sua experiência com relação a alguma coisa. É tão rico o momento de troca que é legal. Acho que vale a pena. Essas trocas aí é o mais interessante, porque às vezes a gente se fortalece, porque às vezes a gente acha que é só o problema que é na nossa escola, que é só com a gente, e às vezes nas conversas a gente vê, não, peraí, calma, vou me acalmar, porque não é só comigo, acontece em outros lugares também, de outras formas, e tem jeito para resolver, né? Isso é bom. E às vezes, quando a gente expõe os problemas, né, prof? Às vezes a gente não consegue achar a solução, e às vezes o colega olha de uma maneira tão diferente da gente, e mais fácil, mais leve, e traz as soluções leves, né? Nós temos a rede de proteção aqui que começou há 10 anos atrás com um psicólogo amigo nosso, e antes da rede acontecer no nível de núcleo, no nível de estado e tal, ele trouxe para cá. Ele era muito dinâmico, até hoje muito dinâmico, e ele falava sobre essa questão. Nós trazíamos, os diretores das escolas municipais, estaduais, reuniam uma vez por mês, nós reuníamos durante 1h30 a 2 horas, no máximo, não podia passar de 2 horas, e para tratar problemas de alunos que precisavam de atendimento psicológico, atendimento com conselho tutelar, com várias situações. E às vezes, quando nós jogávamos na rede, né, nós éramos 12, 14 pessoas que reunia mensalmente, o que eles não conseguiam, um não conseguia achar a solução dentro da própria escola, um outro diretor ou pedagogo trazia isso, olha, esse aqui, eu acho que nós tínhamos algo parecido e nós conseguimos resolver assim. Foi muito rico, a cidade é pequena e foi muito rico, assim, o quanto nós conseguimos ajudar um ao outro, mesmo em instância, eu no estadual, a escola municipal que tem aluno lá de 6 anos a 10 anos, né? Então, tanto a escola especial, a APAE, também sobre problemas sérios lá, que foram resolvidos no coletivo. Foi muito bacana e até hoje é uma experiência que a gente vive isso aqui no município. Não, realmente é muito bom isso, né? E às vezes a gente tem receio de falar de qual é o nosso problema ou que está atrapalhando a escola. E às vezes o colega está passando a mesma coisa ou já passou por aquilo e conseguiu resolver. Né? Claro que não é fácil a gente ficar expondo os problemas da escola, a gente se sente, né, meio... Mas às vezes a gente precisa. Ou, né, e esse momento nós, diretor formador, ajuda muito. Porque a maioria de nós é de cada um de um núcleo, cada um de um lugar, então a gente consegue falar um pouco mais, né, se abrir um pouco mais. Quando a gente é pertencente ao mesmo núcleo, a gente já fica um pouquinho preocupado, mas será que não vai chegar lá em tal lugar ou tal coisa, né, a gente se preocupa com a questão da fofoca um pouco. E assim, aqui no diretor formador, a gente consegue trocar essas informações, essas orientações, e daí normalmente a gente fala assim, teve um diretor lá do formador que falou que na escola ele fez isso, isso, isso e deu certo. E daí a gente consegue trazer isso para a escola, né? As soluções, os problemas, como ele falou, que às vezes a gente acha assim que é dificílimo, e aí alguém vem com uma coisa simples e resolve o problema da gente, né? E ainda mais agora no final do ano, que estamos todos assim bem cansados, bem atarefados, foi um ano de muito trabalho, então a gente se preocupa ainda mais, a gente está mais desgastado esse ano. Com muita experiência também, né? Mas um ano de bastante trabalho. Vamos ver se o outro grupo já terminou, falta só um minutinho, podem fofocar agora que eu vou sair daqui, tá? Alguém, parece que vai parecer bobeira para a pergunta, mas alguém do grupo é campista de acampamento de igrejas? Alguém de vocês? Já fizeram acampamento de igreja? Eu gostaria, mas não fui convidada ainda. Como assim, gente? Eu tô quase virando piolho de acampamento, porque eu sou apaixonado. Eu fiz o acampamento em 2019. Então, quando você faz acampamento uma vez só, não pode fazer duas. Mas depois, para você reviver, você pode servir. Então, eu sou servo nos acampamentos que tem, seja acampamento mirim. Mirim eu não trabalhei no FAC, que é a idade escolar, de 13 a 18 anos,
depois de casais, depois de sênior, que é um maravilhoso, de família, né? Eu, meus 2 filhos e minha esposa, nós somos campistas e somos servos também na campamento de família. E, assim, quando a professora falava agora sobre a questão de não é fácil falar, no acampamento a gente consegue soltar muitos problemas fora, né? Mesmo tendo pessoas conhecidas dentro do grupo, são momentos diferentes e bacana que a gente consegue liberar dos ombros da gente um monte de problemas. E não é diferente quando a gente coloca as discussões da escola também. Prof, parei. Que legal que você é campista, Eli. Muito legal isso. Eu tenho uns cunhados aqui que são. E nós éramos para ter ido, mas a gente não conseguiu data ainda para isso. Gente, não perca a primeira oportunidade, o primeiro convite que tiver, feche os olhos e vai. Só que quando você fala sim, prepara, porque a borrachada é grande. Vai vir um monte de situações assim, você não vai conseguir, você não vai, filho fica doente, dá febre, caramba, quatro, acontece até no dia do acampamento. Quando você entrou lá, acabou os problemas, Deus cuida de tudo e as coisas se resolvem. Confia. Isso aí, ó. Que bom, muito bom. Queridos, então agora nós vamos socializar. A gente vai ter 15 minutinhos aí. Acredito que cada grupo tenha elegido aí, escolhido um colega para falar. A gente pode fazer aí. Pode só parar de apresentar aqui. Então, mais ou menos uns 15 minutinhos aí para a gente falar a respeito. Vocês querem que eu projete o que vocês escreveram? O documento? Melhor? Sim, não? Sim? Então, vamos projetar. E querem falar... Agora, vocês quiserem falar cada um... Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho isso aqui. Ficou maior para vocês aí? Olha a Sueli com um bebezão lindo no colo. Então, agora ela escondeu o bebê, gente. Ela estava com um bebê lindo ali. Então, oi, prof. Meu afilhadinho. Muito fofo. Então, pessoal, grupo 1 quer começar pelos exemplos negativos de situações a evitar? Nós não elegemos ninguém, professora, porque todo mundo falou, e nós não elegemos ninguém. Mas, assim, nós colocamos ali a parte negativa, né? Não focar o conselho de classe, não focar somente em notas, né? O conselho de classe, aquilo que a gente já falou ali, discutir sobre a evolução do aluno, a evolução que o aluno teve ao longo do período. Estava falando ali para os colegas, por exemplo, eu preciso olhar como o aluno era comigo no início do ano e ver a trajetória dele, o potencial que ele adquiriu durante todo o percurso do ano letivo e perceber, por exemplo, nem sempre aquele aluno ele vai ter um 8 igual aos demais, de repente tem aquele aluno que o 6 para ele é um 10. Então, eu, professor, preciso olhar a trajetória do meu aluno, a evolução que ele teve, o potencial do aluno ao final de cada etapa. Então, são essas situações ali nessa parte de não focar somente na nota. Fechamento de notas, né? A gente sabe também que tem aquele professor que está sempre atrasado, que chega no dia do conselho e ainda está lá, calma aí que estou aqui a lápis, ainda vou apagar, espera aí, deixa eu apagar, ou, sabe, ele vai ainda despreparado, ou ele ainda não tem lá a lista de alunos certinho, não sabe o resultado de cada um na sua disciplina, ele está sempre atrasado, atrasa todo mundo e o conselho dura uma eternidade. Então, por mais que a equipe pedagógica, por mais que a gente faça o acompanhamento, o pré-conselho, oriente, organize, esse professor ainda chega no dia do conselho e atrasa todo mundo porque ele está lá desorganizado. E não pensar somente em sua disciplina, ou seja, eu preciso olhar o meu aluno, o que o meu aluno consegue fazer. Por exemplo, nem sempre o aluno que domina a matemática ele vai dominar o português. E eu preciso olhar isso. Né?
Ali o professor citou ali um exemplo, a professora citou o exemplo de uma das pedagogas que colocaram lá uma atividade, uma dinâmica antes de iniciar a respeito da questão da organização de habilidades. Então, eu preciso entender isso, né? Nós adultos, nós não conseguimos ter o domínio de tudo, então, nós precisamos entender que a nossa mente não consegue ser 10 em tudo. A gente vai bem em uma disciplina que a gente tem mais dificuldade, a gente vai, porque a gente se esforça muito. Então, mas há aquele professor que ele quer que o aluno seja igual em todas as disciplinas. Mas ele é bom em matemática porque ele não vai bem em português. Está faltando vontade, mas é porque são habilidades diferentes, que eu preciso reconhecer isso. Então, o professor precisa analisar e nós precisamos deixar para trás isso. Pensar na reprovação como forma de punição, né? Então, nós já sabemos que tem professor que sai até intrigado no conselho de classe antigamente, hoje ainda acontece, sabe? Porque eu fui lá, né, para poder punir o aluno, reprovando ele, e o meu colega aprovou. Então, nós precisamos desmistificar isso e conseguir convencer nossos professores que o conselho não é para punir aluno. E até nós comentamos ali, que de repente se o aluno, na minha aula, ele faz bagunça, ele é mais ágil, ele é mais rápido que os demais. Eu preciso ter uma carta na manga, preciso ter uma metodologia diferente ali e organizar a minha aula de forma diferente para que eu mantenha esse aluno todo o tempo ocupado. Então, é uma questão de organização, planejamento, que é necessário ser feito antes de ir para a sala de aula, principalmente quando eu conheço a turma. E, às vezes, aqui a gente não colocou, mas eu já participei de conselho que o professor diz assim, o fulano de tal, eu não lembro como é que ele não sabe, final de ano o professor muitas vezes não conhece bem o seu aluno, mas mostra aí o rostinho dele, que eu ver se eu lembro quem é. Então, olha só que situação a gente chega muitas vezes, e a gente já conviveu com isso. Então, o conselho de classe, tanto do trimestral durante o ano letivo, quanto o final, o mais importante ainda, o final, eu não posso colocar o aluno, a minha nota abaixo das demais, dos outros colegas, em forma de punição, porque ele não respeitou a minha pessoa em sala de aula, né? Então, eu não posso me dar o luxo de fazer isso. Muito bem. Mais alguém do grupo quer colocar alguma situação, algum exemplo? Vocês têm tempo ainda. Ó, que quem vê vai achar que vocês estão tudo quietinho desse jeito. Uhum. Mas olha só, estão uns anjos hoje, eles estão bem comportados. Vocês não estão no conselho final, calma? Eu vou fazer o conselho de vocês na semana que vem. Prof, mas é que a professora Iraci colocou tudo tão perfeitinho, não tenho o que complementar. Verdade. Ela falou muito bem mesmo, verdade. Eu só vou fazer exemplificar duas coisas aqui que a Iraci colocou muito bem. Quando a gente pensa ali no observar o contexto coletivo, que ela falou que às vezes o aluno é muito bom na matemática, o professor quer que ele seja bom no português, eu me lembro daqueles alunos avaliados com altas habilidades. Às vezes ele altas habilidades lá na arte. E o professor quer que ele seja em tudo, mas como assim, não é altas habilidades? O professor não avaliou lá que ele é? E acontece, eu já ouvi isso. Eu já ouvi professores falando isso. E porque a gente realmente não tem esse contexto, né? É a mesma coisa que querer que eu, com a minha estatura de 1,50 m, que eu sou bem pequenininha, queira ir disputar um jogo de vôlei com quem tem 1,80 m de altura. Não vai dar certo. Até vou me esforçar, mas não vai dar, né? E outra coisa bem interessante também, que o grupo colocou e Iraci apresentou, é a questão mesmo de utilizar essa questão do comportamento indisciplinado do aluno, ele atrapalhar a aula como punição. Né? Até não se liga aí fazer uma atividade mais puxada, fazer uma coisa mais
Ai, de repente os alunos, na gincana que alguns de vocês propõem, não, esse aqui que incomoda muito não vai nas atividades tal, vai fazer só aquelas atividades mais difíceis, porque ele só incomoda, né? Ele só atrapalha. Então é bem interessante mesmo isso. Tá? Parabéns, grupo, muito bem colocado. Parabéns pela apresentação também, ele assim muito bem colocado. E seguimos para o grupo 2, então. Deixa eu subir aqui a apresentação. Vamos lá, quem vai falar do grupo, fique à vontade. Cadê a nossa relatora aí, a Solange? Nós não escolhemos relator. Nós também conversamos tanto que não deu nem para escolher. Mas a gente comentou bastante que no conselho a gente deve priorizar, né, focar nos avanços dos alunos. Igual já foi falado no outro grupo. A gente focar, ver os avanços dele com ele mesmo. E não fazer comparativo, porque nem sempre todo mundo é bom nos mesmos componentes. Então, focar na aprendizagem dos alunos. E daí estava perguntando qual é o reflexo dessas ações. É claro que, a partir do momento que o professor entender que cada um tem seu tempo e a sua forma de aprendizagem, é claro que vai haver melhoria na aprendizagem dos alunos. Daí nós colocamos também da questão de repensar novas estratégias para o ano seguinte. Por exemplo, se eu tenho lá no 6º ano alguns alunos que eles estão sendo aprovados, mas apesar de todas as ações que foram feitas pela escola, pelos professores, metodologias diferenciadas, eles atingiram a nota, mas ainda estão apresentando algumas dificuldades, que é importante que a equipe ela esteja atenta para acompanhar do ano seguinte aqueles alunos que apresentaram algumas dificuldades, que foi passado com algumas dificuldades, aprovados. Então, é muito importante que a gente faça esse acompanhamento, porque muitas vezes o professor deste ano não é o mesmo professor do ano que vem. E nós citamos que no pré-conselho é um momento muito importante, é um momento que precisa de muita clareza. Nós comentamos que ainda, apesar de todo conhecimento que temos, ainda tem professor que utiliza a nota como castigo, como punição. A gente citou algumas situações de nossa escola, eu citei uma que a professora fala assim, não, ele não vai reprovar comigo, é só para ele ficar com medo. Que ainda acontece situações assim ainda, e que é importante a gente sempre estar fazendo alinhamento e deixando claro o objetivo da avaliação e deixando muito claro também o objetivo do Se Liga, agora nesse finalzinho, para que o professor entenda que as avaliações elas têm o objetivo de avançar na aprendizagem e não de punição. Então, esse que tem que ser o foco. Observar o aluno aquilo que ele já aprendeu e aquilo que ele ainda pode aprender. E não fazer comparativo também com outro aluno, porque cada um é individual. Então, para que tudo isso aconteça, nós pensamos assim, que a frequência do aluno é algo que tem que ser observado, porque, às vezes, o aluno ele está com nota baixa, às vezes não é tanto porque ele tem dificuldade na aprendizagem, mas sim também porque ele é faltoso. Ele tem uma infrequência muito grande, daí ele pode apresentar essa dificuldade na aprendizagem. Se a turma é toda faltosa, também vai afetar o desenvolvimento de toda a turma. Então, a gente tem que ter foco e acompanhar, daí nós falamos da importância da equipe diretiva acompanhar todo o processo de aprendizagem e também da frequência dos alunos. Então, nós colocamos a última lá,
que a gente deve estar sempre acompanhando os registros das avaliações dos alunos, porque muitas vezes, com esse pensamento que eu vou deixar só para ficar com medo, o professor ele não percebe que no primeiro trimestre ele deixou com nota baixa, bem baixa, e que no segundo também. E que, de repente, chega no terceiro trimestre, esse aluno não consegue nem recuperar mais as notas que está tão baixa. Então, para a gente ficar muito atento e atento também na questão da frequência, porque senão, se a gente não acompanhar, chega no final do ano, tem coisas que não tem mais remédio. E a frequência é uma, né? Que tem que ter aquela porcentagem para ser aprovado. Então, nós focamos as nossas falas nessas situações. É isso. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Muito bem, se o grupo quiser comentar mais algo, fiquem à vontade. A gente está bem quietinha hoje, professora. Está todo mundo meio cansadinho, eu acho. Quietinho. Então, pessoal, muito bem, parabéns para o grupo aí pelos apontamentos, realmente é isso mesmo, é bem interessante. Dá para a gente ver aqui na fala de vocês, ler no que vocês escreveram, assim, o quanto a gente já avançou. E eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês são os alunos ou vocês fazem só com os professores? A gente faz também com os alunos. Após a reunião com os professores, que a gente fez análise dos alunos abaixo do básico, dos alunos que estavam com nota vermelha no primeiro e no segundo trimestre, foram chamados todos eles na sala da pedagoga, nós conversamos, eu e a pedagoga, e assim os meus colegas também fizeram assim. Não só o professor, que foi orientado, que a nota não é punição, mas também o aluno, para que ele fique em alerta, para participar mais das aulas, para não ter mais falta. Então, foi conversado com eles também. Ótimo, isso aí mesmo. É bem interessante isso, né? A gente já está vivendo um período assim que muitos professores, muitas escolas já fazem, inclusive, participação do aluno no conselho de classe mesmo, não só no pré-conselho, mas também no conselho de classe, que é bem interessante. Então, aqui agora, eu vou deixar o link do trabalho de... Oi, fala, Maria. Desculpa interromper. Nós fizemos assim também, igual a Solange, só que nós acrescentamos mais uma ação. Nós fizemos assim um pré-conselho com as mães dos alunos que estão, né, lá na planilha do Se Liga de recuperação. Aí nós elaboramos um documento, colocamos lá os componentes, né, fizemos lá uma justificativa, mostramos lá o BI, né, para as mães, então nós documentamos. Então nós fizemos um pré-conselho com essas mães também. Muito interessante isso, né? Uma coisa diferente. Na minha escola que também a gente faz, mas não no coletivo, a gente chama, não sei se você faz no coletivo com as mães, mas a gente... Não, foi individual. No individual, isso, a gente também faz uma atividade assim. Fizemos individual. E surte efeito, né? A gente percebe, assim, que surte efeito. Muito bem, pessoal. Mais alguém quer colocar alguma outra coisa? Não? Então, assim, eu vou colocar o link dessa atividade, eu já fechei ela para edição, tá? Eu vou pôr ela lá nos avisos do CLES, porque vocês vão ter que colar ela, né, linkar ela lá no portfólio com as atividades de hoje. E agora, vocês vão ir para um segundo diretor em ação, que é individual. Então, o que vai ser feito agora? Então, uma atividade é o link do documento do Ação 1, que eu já vou postar lá para vocês linkarem lá. Ou quem está com ele aberto vai poder fazer a cópia, ou copiar aqui também, que eu já vou pôr também aqui novamente
vou colar ele novamente aqui no chat, tá? Quem quiser já linkar daqui. Então, a primeira coisa é esse segundo que eu coloquei. É linkar lá na atividade de hoje, no dia de hoje, esse documento aqui. E o segundo é o momento que vocês vão transformar as reflexões em um plano prático. E ficha que vocês vão preencher, organizando como está o conselho de classe final em sua escola. Como que vai ser? Como que vocês se imaginam fazer? Importante retomar os dados do pré-conselho e as boas práticas partilhadas hoje. Então, o que vocês viram aí que dá para fazer. E após o preenchimento do documento, vocês também vão linkar ele no portfólio, tá? Então, o documento está aqui fixado. Esse primeiro aqui tem 2 documentos, mas eu vou pôr novamente ele aqui para vocês. Vocês vão abrir ele não vai abrir o documento, ele vai dizer assim, vai abrir para você, copiar o documento, e vocês vão irem fazer uma cópia, tá? Então, vou pôr ele novamente aqui no chat, para vocês não se perderem. Esse aqui, vocês vão clicar em cima desse último, e ele vai pedir para vocês fazerem uma cópia, tá? Então, cliquem, façam uma cópia, e vocês vão escrevendo nele. Depois dele pronto, vocês vão colocar ele e o anterior lá na página de vocês do encontro 7 de cada portfólio. Ficou claro? Não sei se não enrolei mais o que expliquei. Ok, quem cala consente, vou achar que vocês entenderam. E vocês vão ter, então, agora 20 minutos para fazer a atividade. Então, são 20 e 12, a gente vai até 30, vamos até 20 horas e 38 minutos. Quase ali, ó, vai ser bem corridinho, ok? Bora lá, então, abram os portfólios, abram o documento e comecem a fazer depois o portfólio.
Pessoal, só um pouquinho. Aqui, eu vou pegar o exemplo aqui da Patrícia que está aberto. Essa parte que está aqui, vocês podem apagar, tá? Eu só coloquei aí para vocês saberem o que fazer. Então, quando vocês forem colocar o link, vocês podem apagar essa parte daqui e deixar só o link desse em ação 2 que vocês estão fazendo.
Elisângela. Elisângela. Oi, pode falar. Eu não estou conseguindo copiar o link da primeira atividade. Pede permissão. Para copiar? Para compartilhar. Você não vai Compartilhar lá o link. Você vai ter que copiar, você terá que copiar ele e inserir como link. Ah, tá. Entendi. Prof, depois que terminar de digitar e copiar o link, faz algum salvamento, salva alguma coisa lá no que eu digitei? Ele vai salvar automático, ele vai copiar para o teu drive automático. Aí você pega copia o link e coloca na tua página do portfólio. Uhum.
Pessoal, então deu o nosso tempo. A gente vai voltar aqui para a gente ir encerrando o nosso encontro. Já estamos indo para os minutinhos finais aí. Se alguém teve alguma dificuldade e não conseguiu linkar alguma coisa, depois pode me pedir que eu auxilio, tá? Bem tranquilo. Pode ficar um pouquinho depois, se quiser, a gente auxilia aí vocês para fazerem qualquer coisa. E assim, gente, aproveita esses minutinhos aí que a gente tem, né? Claro que hoje foram nos últimos minutinhos que vocês vão ter durante o encontro para fazer. Semana que vem nós já vamos ter as apresentações, né? E vocês terão agora deixa eu lembrar o dia, até a sexta-feira próxima, até a meia-noite, até às 0h, para vocês terminarem o que tiver que fazer e fazer a entrega, tá? Tanto do portfólio quanto da implementação. E na semana que vem, vocês vão apresentar a implementação apenas, tá? O portfólio vocês só vão entregar. Então, agora, para a gente sistematizar aí o que a gente conversou, o que a gente viu hoje, tem algumas coisinhas para a gente conversar. Então, o conselho de classe final possui um caráter essencialmente pedagógico, pois o foco central é analisar o processo de ensino e aprendizagem ao longo de todo o ano letivo, buscando compreender avanços, dificuldades e trajetórias dos estudantes, diferentemente de um momento apenas avaliativo ou burocrático, como a gente já conhece bem. Seu objetivo é promover uma reflexão coletiva entre direção, equipe pedagógica, professores, para orientar decisões fundamentadas e formativas. Então, é muito importante que a gente pense, tudo que a gente fez esse ano valeu a pena, o que foi bom, o que deu certo, o que a gente não pode mais fazer. Então, esse conselho de classe final é o momento para isso. E eu sei que muitas escolas, muitos de vocês já conseguem fazer isso com a equipe. Então, isso é muito bom. O caráter pedagógico se revela quando o conselho discute como ocorreu a aprendizagem, quais práticas favoreceram ou dificultaram o progresso dessa aprendizagem e quais intervenções foram ou não exitosas. Então, quando a gente consegue realmente pensar no pedagógico, no que a gente acertou, no que a gente pode, o que a gente não pode fazer, o conselho realmente fica com esse caráter aí pedagógico. Senão vai ser aquilo que lá no início a Luciana comentou, que era o conselho de esse vai, comigo fica, né? Que era o conselho do vai e fica, né? Vai ou não vai. E que ele tem que servir mais para a gente pensar, o próximo ano, esse aluno que foi, como eu acho que a Solange comentou na apresentação da atividade do grupo dela, muitas vezes o aluno tem a nota suficiente para passar de ano, mas ele não tem todo o conhecimento necessário para acompanhar o ano seguinte. Então, é muito bom, nesse conselho final, a gente fazer essa discussão e anotações para que no início do ano letivo seguinte a gente possa trazer isso na semana pedagógica inicial e colocar para os professores, olha, isso foi definido, organizado no conselho final, e nós temos que fazer essas ações aí no início do ano letivo, né? Conversa com quem passou ali no limite, né? Conversa com quem foi aprovado pelo conselho, tudo isso tem que ser pensado em como fazer. E, além disso, o conselho final deve considerar o estudante em sua integridade, aspectos cognitivos, socioemocionais e comportamentais, assegurando que as decisões sobre progressão sejam coerentes com o projeto pedagógico da escola e baseado em evidências. Claro que a gente não vai passar o aluno porque ele é um coitadinho, porque ele tem isso e aquilo, mas a gente vai avaliar, por exemplo, aquilo que foi também, vocês já mencionaram, quando aquele aluno, ele é um aluno que ele tem um laudo, né, de uma dificuldade psicoemocional aí, ou de ordem, vamos dizer assim, psicológica, que tenha sido laudado, e o que foi feito, né? Avaliar ele como um todo, né, como está dizendo aqui, a integralidade e aspectos cognitivos, socioemocionais e comportamentais,
mas não fazer com que o comportamento seja o principal ponto, né, e não a aprendizagem. Então, isso é bem, bem importante. E a nossa mensagenzinha de encerramento, que é do Will Durante, é: a excelência nunca é um acidente, é sempre o resultado de alta intenção, esforço sincero, inteligência e execução. Representa a escolha sábia entre muitas alternativas. Escolha, não acaso, determina o seu destino. Eu acho que isso aqui vem muito a calhar, vamos dizer assim, para o nosso encerramento de formação, e pensando no nosso conselho de classe. O nosso conselho de classe final é uma decisão, não vai ser por acaso que nós teremos esse ou aquele fluxo no final para contar o nosso IDEB, ou que nós vamos ter esse ou aquele aluno aprovado ou reprovado. Vai ser uma decisão que nós tomamos durante todo o ano e uma decisão que vai acontecer lá no conselho de classe final. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa a respeito dessa frase? Desse pensamento? Fiquem à vontade. Ou apenas releiam e reflitam, que é muito bom. Então, pessoal, nós chegamos aí ao encerramento do nosso diretor formador, né? Nosso encontro, 7º encontro. Na semana que vem, como eu já mencionei, vocês irão fazer as apresentações das implementações. Tem algumas implementações que faltam bastante coisas. Essa semana eu coloquei lá orientações nas implementações de vocês, recadinhos individuais lá, até para orientar. Algumas estão, assim, praticamente prontas, só mesmo algumas coisinhas que precisavam, alguns detalhes que precisavam ser colocados, tá? Então, vocês têm mais esse restante de semana e até a semana que vem. Mesmo que a implementação de vocês não esteja pronta, totalmente adequada na quarta-feira, vocês podem apresentar, e aí vocês ainda terão quinta e sexta para adequar a coisa necessária, tá? E o portfólio, vocês não vão apresentar, vocês só vão terminar ele e entregar. Pode falar, Iraci. Professor, uma dúvida ali. A entrega eu, na verdade, perdi ali a data, não olhei direito a data. A entrega dele para envio é não nesta sexta, na próxima, né? No dia 5 de dezembro. Tá, obrigada. Tá, na próxima sexta-feira. Vocês têm ainda mais dias, tá? E aí, novamente, o portfólio, vocês só precisam terminar ele, né? Tem gente que está com ele prontinho, vamos dizer assim, falta só colocar o que foi feito hoje, e que aproveitaram e já colocaram, né? Faltam alguns detalhezinhos. Terminou, e assim, vocês não precisam esperar, se terminou, não precisa esperar até sexta-feira que vem. Vocês podem enviar ele como entregue. Eu já faço a correção e dá tempo, se tiver alguma coisinha que precisa colocar mais, de eu devolver para vocês e vocês poderem rever e daí entregar novamente. Tá? Isso é possível. Na próxima quarta-feira não tem portfólio? Não, na próxima quarta-feira vocês vão só fazer o instrumento avaliativo do curso, que vocês vão avaliar, né? Colocar lá, né, o que foi bom, o que não foi bom, e fiquem tranquilos que sempre as avaliações são confidenciais, vocês não vai aparecer o nomezinho de vocês, e as apresentações. Carla? As boas práticas, que é a última atividade lá nos slides do portfólio, precisa, prof. Apresentar o portfólio? Oi? Não, colocar lá no portfólio. Desculpa, Carla, está dando um delay que cortou o que você falou. Pergunta de novo, faz favor. Ele tem uma última anotação lá, um registro, colocar boas práticas. Tem que fazer. É isso aí. Não é obrigatório, tá? Aquele último registro lá, boas práticas para além dos temas trabalhados. Se você tiver uma boa prática da tua escola
assim, que você acha que é muito, muito bacana, vocês colocaram várias aí durante o curso, que você queira registrar, tem esse espaço para registrar. Essas boas práticas aqui, muitas vezes, elas são colocadas depois como exemplo nas jornadas do ano que vem, como já aconteceu esse ano na segunda jornada, que foi colocado vários exemplos de boas práticas das escolas. Então, é para isso que serve essa última página. Não é obrigatório, mas é bem interessante. Tá? Pessoal, isso então, vou pedir para vocês abrirem as câmeras, arrumarem os cabelos, passar o perfume, a gente fazer a foto de hoje. Durante essa semana eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp um recadinho lá para vocês irem colocando a ordem das apresentações que vocês querem. Tá bom? Solange, tá por aí? Deu uma fugidinha? Acho que a Solange também estava com outro trabalho ao mesmo tempo. Achei, foi comer, né? Tava com fome. Tá tudo bem. Então, vamos lá, vou contar até 3. 1, 2, 3, todo mundo olhando para cá. Aí, muito bem. Valeu, gente. Uma ótima noite. Resto de noite, um ótimo resto de semana e até semana que vem. Fiquem bem. Beijo, beijo. Tchau, tchau.